Oi, gente. O voto impresso sofreu uma dura derrota na comissão especial da Câmara dos Deputados, mas apesar disso, o Arthur Lira já sinalizou que quer colocar ele para votação mesmo após essa derrota. Eu não vou detalhar nesse vídeo novamente os argumentos que eu já expliquei em vídeos anteriores, porque o voto impresso não amplia a segurança. Se vocês quiserem saber isso de forma detalhada, vocês podem checar os vídeos anteriores. Mas a dependência de impressoras, que normalmente falham, e a possibilidade de se usar a impressão para acrescentar votos e impugnar urnas que tenham muitos votos de um determinado candidato, práticas inclusive já utilizadas no passado, são apenas algumas formas que tornam o voto impresso menos seguro, menos capaz de ser auditado do que o voto da urna eletrônica. Inclusive, foi uma coisa que eu li nos últimos tempos e que eu percebi que se trata de algo que, infelizmente, até a oposição era a favor no passado, mas estavam errados, né? Assim como os bolsonaristas estão errados agora, né? Mas, enfim, a comissão especial que aprecia a proposta de emenda constitucional do voto impresso, a PEC 135, que é uma das obsessões do Jair Bolsonaro, rejeitou o relatório do deputado bolsonarista Felipe Barros nessa quinta-feira. Apenas 5 partidos defenderam a proposta, todos alinhados ao Bolsonaro, né? Já o PT, o PL, PSD, MDB, PSDB, PSB, DEM, Solidariedade, PSOL, PCdoB, PV e Rede orientaram voto contra, ou seja, a imensa maioria dos partidos orientaram voto contra esse relatório, né? Só o Novo, o Cidadania liberaram suas bancadas, né? Ou seja, não quiseram se posicionar, e somente o PSL, o PP, Republicanos, PTB, Podemos defenderam o projeto, né? Vocês podem ver no link, no comentário fixado, como é que cada parlamentar votou, né? A votação terminou com 23 votos contrários e apenas 11 favoráveis. O deputado Júnior Mano foi designado pelo presidente Paulo Eduardo Martins como novo relator do projeto após o voto impresso ter sido derrotado. Chega de. Aí disse o deputado federal Orlando Silva, que já foi ministro do esporte, vocês lembram dele, né? Chega de nota de repúdio contra os abusos de Jair Bolsonaro. É hora das instituições reagirem. A rejeição dessa proposta é necessária. O PCdoB vota não ao relatório e pelo arquivamento dessa PEC golpista de Jair Bolsonaro. Foi o que disse Orlando Silva, do PCdoB. Bolsonaro quer criar um factóide para invadir o Capitólio, que é nosso Congresso Nacional. Isso é crime continuado, disse o deputado federal Ivan Valente do PSOL, lembrando a invasão que aconteceu nos Estados Unidos, promovida pelo Trump, que estava alegando fraude, que estava alegando que a eleição do Biden não foi correta. E o Bolsonaro já sugeriu algumas vezes que no Brasil seria pior do que aconteceu nos Estados Unidos, indicando que também tentaria realizar um procedimento muito semelhante, né? Disse Arlindo Chinaglia, do PT de São Paulo. O voto transparente que nós defendemos também. Na nossa opinião, o sistema de voto eletrônico tem mecanismos de aferição de que o voto do cidadão é respeitado. Na verdade, o voto eletrônico ele tem 5 camadas, 5 oportunidades de ser auditado. E o voto impresso ele depende do voto eletrônico. Então, esse modelo que foi sugerido pelo Bolsonaro e que permitiria que nenhuma fase nova de auditação, porque se for hackeada a urna eletrônica, modifica também o que é impresso, né? E qualquer falha nas impressoras, qualquer erro no sistema da impressão, permitiria que urnas fossem impugnadas, coisa que eu já expliquei, que tornaria o processo muito ruim. Aliás, esse tipo de voto impresso já foi testado mais de uma vez. Tivemos problemas com as impressoras quando ele foi testado, ele não deu certo. Ou seja, não é uma coisa que nunca foi testada. Ele já foi testado e já fracassou, né? Os partidos de oposição ao governo Bolsonaro agora pedem um arquivamento do projeto, que é de autoria da Bia Kicis, né, bolsonarista. O presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, sinalizou na tarde de quinta-feira
que pode colocar o relatório em votação mesmo com a derrota, ou seja, ignorando a comissão. O Arthur Lira, se alguém tinha alguma dúvida, e eu acho que não tinha motivos para ter, porque além de bolsonarista, ele se mostrou uma pessoa sem nenhum compromisso, não é, com a crise que o Brasil vive, né, diante de tantos pedidos de impeachment, de tantos crimes realizados pelo Bolsonaro, e ele solenemente ignorou, né? Então, esse é apenas mais um exemplo, né? O relator inicial do projeto, o deputado bolsonarista Felipe Barros, protocolou na quarta-feira um parecer que previa o esvaziamento da justiça eleitoral e a contagem manual, acreditem, manual, de 150 milhões de votos. Eu não sei se eu rio, se eu choro diante de uma notícia, diante de um relator que faz esse tipo de declaração. É uma coisa assim realmente patética. Bem, nesse primeiro estágio, essa tentativa golpista foi derrotada. Eu já expliquei em vídeos anteriores os argumentos que trazem que não amplia a segurança, essa coisa do voto impresso. O Brasil não tem histórico de fraudes, isso não foi provado. O Bolsonaro disse que teve fraude e não provou. Quer dizer, uma coisa. É uma atitude reiterada de mentiras, né, que o Bolsonaro produz. E agora foi derrotado na comissão. Vamos ver o que vai acontecer no plenário da Câmara. Caso seja derrotado no plenário da Câmara, tende a ser arquivado, é o procedimento padrão que existe. Mas eu não tenho a menor dúvida que Bolsonaro vai utilizar isso para dizer que a eleição não é legítima, que caso ele seja derrotado, como tudo leva a crer que ele vai ser derrotado, que a eleição não teve fraude, sem apresentar nenhuma prova. E, lamentavelmente, a coisa que me entristece mais é que eu tenho plena consciência que boa parte dos apoiadores do Bolsonaro vão acreditar nele e não no sistema eleitoral, nas autoridades, nas instituições, no histórico brasileiro de não ter fraudes, no fato de que o próprio Bolsonaro e os filhos dele várias vezes foram eleitos e reeleitos por esse mesmo sistema que agora eles criticam, né? Mas não vai importar. Eu cheguei à triste conclusão, já há bastante tempo, que os bolsonaristas simplesmente não operam com qualquer possibilidade de racionalidade, de evidências, e que eles se veem numa luta transcendental, ou seja, numa luta entre que eles se entendem como os defensores do bem, da verdade, e os outros representam o mal. E diante dessa perspectiva, né, dessa conclusão que eles têm sobre a realidade, eles não serão persuadidos por nenhum tipo de evidência. Aqueles 20 a 22% que estão fechados com Bolsonaro, como eles dizem, né? Essas pessoas não serão persuadidas por nenhum tipo de evidências, nenhum tipo de racionalidade. Eu só tenho a lamentar e chego à conclusão de que, observando a realidade brasileira já há bastante tempo, já estava bem convencido disso, mas cada dia mais convencido de que nós vamos chegar em 2022 e essas pessoas não vão aceitar o resultado da eleição, vão criar algum tipo de confusão, mas tendem a ser, felizmente, derrotados tanto pelas urnas quanto pelas instituições. Né? É um alento que nós temos nesses dias tão complicados que nós vivemos, e é o que eu tenho para falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha e quem sabe se torna membro ou apoiador do canal. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.